Fala amigos investidores, aqui é Herdes Vanzeler do canal Investindo Certo. Hoje vamos analisar a MRV Engenharia com o código MRVE3. Mas antes vamos falar rapidamente de duas matérias em relação à retomada da economia global, principalmente no Brasil frente à epidemia. A primeira tem como fonte o site da Investing e saiu agora mesmo no início de abril de 2020. Trata-se do Fundo de Emergência para os cidadãos de alguns países no mundo. E no Brasil, a fala do ministro da Economia, Paulo Guedes. Então, vamos dar uma olhada rapidamente nessas duas matérias tão importantes. Banco Mundial aprova 1,9 bilhões iniciais para o Fundo de Emergência em resposta à pandemia. Em Washington, nos Estados Unidos, o Banco Mundial informou nesta quinta-feira que o seu Conselho de Diretores Executivos aprovou 1,9 bilhão de dólares em fundos de emergência para operações de resposta ao coronavírus em 25 países e diz que está agindo rapidamente a respeito de projetos em outros 40. Além disso, o Banco Mundial disse que estava trabalhando para redirecionar recursos em projetos existentes já financiados pela instituição no valor de até 1,7 bilhão de dólares. O banco disse que está preparado para gastar até 160 bilhões de dólares nos próximos 15 meses para combater a pandemia. A Índia, terceira maior economia da Ásia, receberá 1 bilhão de dólares para apoiar a melhor triagem do vírus, rastreamento de contatos, quantas pessoas entraram em contato com indivíduos infectados e diagnóstico laboratorial, pagar por equipamentos de proteção individual e estabelecer novas aulas de isolamento para os infectados. O presidente do Grupo Banco Mundial, David Malpass, disse que o Banco Mundial está agindo rapidamente para fortalecer a capacidade dos países em desenvolvimento de responder ao vírus que se espalha rapidamente e reduzir o tempo de recuperação econômica e social. Os fundos aprovados nesta quinta-feira incluem 200 milhões de dólares para o Paquistão, 100 milhões de dólares para o Afeganistão e 82,6 milhões de dólares para a Etiópia, informou o banco. E no Brasil, a fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre algumas medidas financeiras e a retomada econômica frente à epidemia. É um socorro emergencial, estão previstos por parte da União 16 bilhões de reais. A palavra aqui, o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, para rapidamente explanar sobre esses assuntos, com toda certeza mais tarde, numa coletiva dele com a imprensa, aprofundará sobre essas questões. Bom, o presidente, desde o início, nos incumbiu de uma missão de defender a saúde e o emprego dos brasileiros. A saúde, o presidente pediu que lançasse uma camada exatamente para os informais. Essa camada foi ampliada também para microempreendedores, para alguns formais que possam sofrer o impacto da crise. E nós separamos então recursos de 98 bilhões para atingir 54 milhões de brasileiros, como o presidente disse, de forma que eles tenham recursos nesses próximos 3 meses para enfrentar essa primeira onda. O presidente tem chamado muita atenção que são duas ondas. A primeira onda é essa onda de saúde e há uma outra onda vindo também, que é essa desarticulação econômica que nos ameaça. Então, o presidente está lançando justamente essa camada de proteção, de renda básica para 54 milhões de brasileiros, para eles se defenderem e sobreviverem durante esse primeiro período em que nós somos atingidos pela onda da saúde, por essa primeira onda de saúde. Logo depois também o Mais Brasil, que foi parte de promessa de campanha do presidente também, de descentralizar recursos para estados e municípios. Então ele está mandando 16 bilhões de transferência para fundos de estados e municípios, para reforçar justamente essa luta no front, onde o vírus está atacando. Quer dizer, os sistemas de saúde, os sistemas de segurança, toda a descentralização que está sendo feita e que, como nunca aconteceu antes em tanta intensidade, aconteceu já em 2019. Existe sempre um pedido dos governadores de Lei Candir, que haja uma transferência de 4 bilhões. O presidente Bolsonaro, na verdade, mandou 3 leis Candir o ano passado. Com o dinheiro da cessão onerosa, nós mandamos 12 bilhões para estados e municípios. E já começamos esse ano agora mandando, então, 16 bilhões para os fundos de estados e municípios, mas totalizando 88 bilhões, incluindo rolagem de dívida, novos créditos. Isso são 22 planos Candir. A magnitude é enorme. Isso mostra o compromisso do presidente com a tese de fortalecer a Federação Brasileira. O presidente, durante a campanha inteira, disse: o dinheiro tem que ir para a ponta, o dinheiro tem que ir para onde o povo está, onde o povo vive. É lá que está o problema de segurança, é lá que está o problema de saúde. Então o presidente, demonstrando consistência com as promessas de campanha, está transferindo esses 16 bilhões adicionais. Então, são quase 100 bilhões, 98, para uma ideia de auxílio emergencial e mais 16 direto para os estados e municípios. Além disso, também a promessa de ajudar os brasileiros a manterem seus empregos.
Então vem 51 bilhões do nosso programa trabalhista, que dá às empresas várias possibilidades. Por exemplo, podem reduzir jornada de trabalho 20, 25, 30%, que o governo cobre essa diferença de salário. Se o trabalhador, se a empresa está com dificuldade e quiser reduzir 20, 25, 30% do salário, o governo vai lá e paga os 20, 25, 30% do salário. Ou seja, nós estamos pagando as empresas para manterem os empregos, que foi a promessa do presidente. Lutar pela preservação dos empregos. Preservação de vida, preservação da saúde e preservação dos empregos dos brasileiros. Da mesma forma, estamos abrindo um crédito, o Tesouro está lançando um crédito de ajuda mesmo, está sujeito a perdas, pode ser que seja perdido, está sendo lançado como ajuda do Tesouro mesmo, é déficit primário na veia. Mas nós estamos mobilizando também o sistema bancário, eles também têm que botar recursos. Então nós estamos botando 34 bilhões e eles botam 6 bilhões, num total de 40 bilhões, que também vai na veia, é o que nós chamamos de FOPAS, é a folha de pagamento de salários. Então a empresa que resolver manter emprego, nós não só complementamos o salário, como nós damos o crédito para a folha de pagamento. E o dinheiro vai na veia para o trabalhador. Então a empresa está sem capital de giro, reduziu 30% o salário e a jornada de trabalho em 30%, nós vamos lá e pagamos 30% de salário. E ela está sem dinheiro para pagar os outros 70% que ela se comprometeu a manter, nós vamos lá e damos o crédito também para ela manter o emprego. Então, tanto o programa trabalhista de complementação salarial, como nós chamamos, quanto o programa de crédito para financiamento da folha, o FOPAS, folha de pagamento de salários, estão sendo assegurados. O total é de 200 bilhões de reais, 2,6% do PIB. O presidente está assinando agora, quer dizer, assina 2 medidas hoje e 2 amanhã, 2,6% do PIB para manutenção da saúde, a preservação de vidas e a manutenção de empregos. É isso que o presidente acaba de anunciar. Obrigado, Henrique. Bom, enquanto o Brasil e o mundo aguardam uma cura da epidemia e uma recuperação econômica do Ibovespa, que atualmente, é claro, sofrem muitas oscilações de altas e baixas, muitos investidores aproveitam os enormes percentuais de descontos para se tornar sócio de boas empresas. E por falar em boas empresas, vem para minha tela para eu te passar os resultados e análise do quarto e último trimestre de 2019 da MRV Engenharia. Então, vem comigo! Ok, amigos investidores, vamos para uma rápida apresentação e análise aqui da MRV Engenharia, com o código MRV-E3, quarto trimestre de 2019, setor segmento consumo cíclico e construção civil, maior incorporadora e construtora brasileira no segmento de empreendimentos residenciais populares. Primeiro critério para se avaliar qualquer empresa da Bolsa de Valores é a qualidade da governança, ela está no segmento de listagem de novo mercado, tag along 100% ON, uma excelente liquidez aqui no free float de 53% ON, a avaliação do site reclama aqui 6.5 de 10 considerado regular, do site Glassdoor de funcionários 3.7 de 5, não tem participação do governo, CEO e sócio majoritário Rubens Menin Teixeira de Souza, com 36% das ações ON. Segundo critério é o preço sobre lucro líquido, o PL da MRV está em 7,96 e o lucro por ação R$ 1,43. O lucro líquido do último trimestre de 2019 está acima de 151 milhões de reais. Temos aqui então um PL e um lucro por ação considerado regular. O terceiro critério, a MRV está oferecendo um excelente dividend yield de 9%. É a relação percentual entre o que você investe e o que você recebe na prática de dividendos e juros sobre capital próprio. No quarto critério temos a relação P sobre VPA de 1,13 e o valor por ação 10,05. Isso informa o quanto o mercado está disposto a te pagar sobre o patrimônio líquido da empresa. No quinto critério temos a margem líquida de apenas 12,3%. Consideramos que quanto maior a margem líquida, melhor para o investidor, mas sabemos que muitas empresas têm diminuído a sua margem líquida devido também à crise da epidemia do coronavírus. Sexto critério é a relação DB sobre PL. Eu particularmente procuro investir em empresas com DB sobre PL menor que 0,5. No caso da MRV, essa relação só passou um pouquinho aqui, em 0,6. Sua dívida bruta está acima de 3 bilhões de reais, com um patrimônio líquido muito maior, acima de 4 bilhões de reais, perto de 5 bilhões. Depois de vários circuit breaks na Bolsa de Valores, várias empresas estão descontadas aí no mercado financeiro. Por isso, muitos investidores utilizam desse critério procurando empresas com dívida bruta menor que o patrimônio líquido. Nesse critério, a MRV está mantendo tudo bem redondinho. A dica importante é sempre focar em DB sobre PL menor que 0,5.
Eu considero um perigo empresas ter o DB sobre PL maior do que 1 ou 100%, principalmente nesse período de crise de circuit breaks e coronavírus no Brasil. Sétimo critério aqui é o ROI, retorno sobre patrimônio líquido, da MRV está em 14,3%. Quanto maior o ROI, melhor para o investidor. Eu particularmente faço minhas aplicações com empresas com ROI acima de 10%, já é considerado excelente. Aqui na sua cotação, a MRV Engenharia veio desde 2016 performando. Em 2017 deu até uma subida, mas depois ficou andando de lado até 2018, com a mesma cotação de 2017. Porém, a partir de 2019 teve uma alta muito forte, mesmo com as suas oscilações, performando aqui até 2020. E aqui, mais uma vez, por conta da epidemia do coronavírus, circuit breaks, da Bolsa de Valores, teve essa queda muito forte, mas a visão geral dos investidores de longo prazo, principalmente no buy and hold, é procurar empresas que venham performar depois da crise para obter bons resultados na Bolsa de Valores. Devemos ficar atento também com o seu lucro líquido, que de 2017 aqui até 2019, pelo que me parece não saiu muito do lugar nesses últimos 3 anos. Mesmo tendo aumentado a sua receita aqui, com um lucro líquido não saindo muito do lugar, o problema aqui é a dívida. Mas não podemos negar aqui que ela está bem descontada, caindo aqui de R$ 22 para R$ 11. E aí cabe cada investidor fazer a sua análise para tomar a sua própria decisão. Para finalizar, continuando aqui no oitavo e último critério, a relação EV/EBITDA da MRV está em 8,14, com o EBITDA do último trimestre de 2019 acima de 185 milhões de reais, chegando bem próximo de 186 milhões, com uma dívida líquida, que são ativos circulantes dentro do caixa da empresa, acima de 2 bilhões e meio de reais. Lembrando que quanto menor a relação EV/EBITDA, melhor para o investidor. Eu particularmente gosto de empresas com EV/EBITDA na casa de 20 a 30, podendo até passar um pouco, mas quanto menor, melhor, porque significa que a empresa está subavaliada em relação aos recursos gerados por ela mesma no mercado. Então, para concluir esse vídeo, a MRV Engenharia está com bons sinais indiretos na qualidade da governança, bom lucro líquido do último trimestre, uma relação PL lucro por ação regular, oferecendo um excelente dividend yield para os seus investidores minoritários. Somente a margem líquida que eu achei muito baixa, porém muitas empresas estão reduzindo a sua margem líquida devido à crise do coronavírus. Mas a principal atenção que temos que ter é com empresas da Bolsa de Valores que estão mantendo a sua dívida bruta abaixo do patrimônio líquido. Todos esses critérios mudam de trimestre para trimestre e pelo menos no último trimestre de 2019 a MRV está oferecendo até o momento um ROI acima de 10%, ou seja, 14,3%. Finalizando aqui com o EBITDA, que é o lucro operacional do último trimestre, acima de 185 milhões de reais. Terminamos aqui. Se você gostou da avaliação e análise da MRV Engenharia, deixe seu gostei, compartilhe com outros investidores para que a gente possa ajudar o máximo de pessoas a analisar boas empresas descontadas nesse período de crise do coronavírus. Na sua opinião como investidor, essa empresa MRV Engenharia é ou não uma boa empresa para se investir no longo prazo? Comente logo abaixo do vídeo quais são as empresas que você está aportando nesse momento de muitos descontos aí na Bolsa de Valores. Aqui é Herdes Vanzelé do canal Investindo Certo. Um forte abraço e nos vemos aí no próximo vídeo. Até breve. Tchau, tchau!